mais uma vez no Converse na Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, para falar com Dante Alari, presidente de inovação do Laboratório Biolab. Boa noite, Dante. Tudo bem com você? Boa noite, Marco. Tudo bem? Dentro do possível, né? Dentro do possível, né? Que está tudo bem, eu diria para você que é verdade. Tudo que demais, vem acontecendo, né? É muito difícil. Exato. Também. Mas estamos aqui hoje para conversar com a academia e com nossos convidados também. Eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é o Dante? Qual é a sua formação? O que você fez? O que você faz, Dante? Ok. Bem, eu sou farmacêutico, né? Formado aqui pela USP, farmacêutico e bioquímico, né? Assim era na minha época, né? Com especialização em indústria e pesquisa, que também assim tinha na minha época. Eram 3 especializações: indústria, pesquisa e laboratório clínico. Filho de farmacêutico, né? Farmacêutico do interior de São Paulo. Meu pai era italiano e veio para cá, estudou aqui, formou-se em farmácia por Piracicaba, montou farmácia, né? Depois montou uma rede de farmácia, sempre no interior. Depois montou distribuidora, medicamentos, sempre medicamentos. E daí só tinha um pulo para cima, que era ir para a indústria. E ele veio para a indústria, né? E para isso ele teve que vir para São Paulo. E assim começamos, né? Então eu cheguei muito cedo em São Paulo, ainda garoto, né? Mas a vida toda foi ou farmácia, ou distribuidora, ou indústria farmacêutica. Eu nunca saí desse meio. Então, o tema da nossa conversa hoje é justamente isso, né? Dante Alari, uma vida dedicada à indústria farmacêutica, né? Quantos anos são dentro da indústria, se dedicando a essa indústria? A sua formação? Eu soube que você teve passagem na Itália também. Fala um pouquinho dessa passagem sua. Na verdade, coincidentemente, hoje eu escrevi um zap para uma amiga minha, e nesse zap eu comentei que... e comentei isso também com o nosso colega lá da academia, agora, né? Está saindo, né? da universidade. E eu falei para ele e para essa amiga que havia 3 profissões que eu tinha uma admiração enorme, né? Profissões / vocação, né? Uma era médico, que eu acho que tem que ser uma pessoa absolutamente diferenciada, para não cair nesse comercialismo que você tem aí, que é um negócio absurdo. O outro é pastor, sacerdote, ou seja, o que for, não me interessa a religião, mas que tenha... E aí eu chamo de vocação, mais vocação, uma profissão. E o último, professor. Eu tenho uma admiração especial para o professor, talvez herdado da minha mãe, que era professora, que já começou, né? Nós já entramos todos no primeiro ano, né? Quando se começa a estudar, na minha época era o primário, primeiro ano primário, já todos alfabetizados, porque minha mãe era professora, né? E essa, depois eu me casei com uma professora, né? E eu vejo a dedicação que o professor tem para com os alunos, enfim, é alguma coisa que eu admiro muito. Mas eu fui, terminada a faculdade, eu queria fazer o doutorado, não para ficar na universidade, nunca foi essa a minha ideia, era muito mais uma forma de me obrigar a me disciplinar, a estudar e me aprofundar ainda mais na profissão. Eu falei, por isso eu sou absolutamente indisciplinado. Então, eu preciso pôr regras para que eu siga uma determinada trilha. Senão, eu saio da trilha mesmo, né? E a forma de me colocar era fazer um doutorado. Faço um doutorado e aí, né, sou obrigado a determinados comportamentos eu tenho que ter. Bem, eu comecei isso na universidade, aqui na USP, né, com o professor André,
Mas, no meio do caminho, eu saí porque era muito difícil trabalhar com o André. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas quem conhece sabe da dificuldade. E eu preferi sair, antes que eu brigasse com ele, eu preferi sair. Mas aí surgiu a oportunidade de eu ir para a Itália, buscar tecnologia de fabricação de vacinas bacterianas. E eu fui para Gênova, né? Eu ficava meio período na indústria, aprendendo, né? E outro meio período eu fiquei na faculdade fazendo uma especialização. E fiz em farmacotécnica, que é alguma coisa que eu gosto muito e até hoje adoro farmacotécnica. Então, foi isso que eu fiz durante esse tempo que eu estive na Itália. E acabei fazendo especialização em farmacotécnica. E quando você trouxe esse conhecimento da Itália, você conseguiu aplicar dentro? Consegui sim, porque as vacinas, evidentemente, imediatamente aquele conhecimento foi transformado em produto e os produtos ficaram no mercado durante bons anos, né? Eu diria que talvez um pouco fora de época, porque o médico não conhecia muito vacina, ele não sabia como funcionava, você falava em IgA, IgG, e ele ficava perdido, ele não sabia o que era um, o que era outro, era um negócio complicadíssimo. Mas, mesmo assim, durante alguns bons anos, nós tivemos produtos, né? Depois nós partimos para vacinas orais, que naquela época não se falava muito. Então, deu para transformar-se em conhecimento em produtos. E na parte farmacotécnica, mais ainda, porque aí era mais a gente olhar aquilo que faltava nos medicamentos no mercado, né? Dificilmente um medicamento ele é totalmente redondo. Quem conhece sabe que tem falhas. Falha nisso, ele não tem ação prolongada, você é obrigado a tomar, às vezes, 2, 3 vezes por dia, enfim, uma série de coisas. Outras você precisa de uma ação mais rápida e vai por aí. Então, a gente, como farmacêutico, eu olhava o mercado, eu via os produtos que faltavam e simplesmente, farmacotecnicamente, eu procurava cobrir essas falhas, colocando no meu produto alguma coisa que naquele produto original, vamos dizer, que estava no mercado, não tinha. Eu fazia a famosa inovação incremental, sem ter esse nome de incremental. Naquela época não se falava, né? Então, Dante, e você está falando de mercado, de indústria, como foi a sua evolução dentro da Biolab? Hoje você é vice-presidente de inovação. Então, como é que foi essa história? Como é que a Biolab surgiu com o Dante? Na verdade, a história começa antes, começa com meu pai. Quando meu pai tinha uma indústria farmacêutica, quando eu falei que ele saiu de Presidente Prudente e veio para São Paulo, e ele tinha um laboratório chamado Neomed. Esse laboratório Neomed, eu comecei a trabalhar no laboratório aos 14 anos de idade, né? E comecei por veja, são coisas que hoje eu não sei se os nomes são totalmente diferentes, né? Tinha o primário e depois tinha o ginásio. Depois do ginásio tinha ou o clássico ou o científico. O clássico para aqueles que iam para a administração da empresa, enfim, para humanas. E o científico era para aqueles que iam para a engenharia, alguma coisa desse tipo, mais exatas, seriam as ciências exatas. Eu não quis fazer nenhum nem outro. Eu já quis entrar porque havia uma terceira opção que hoje se fala como se tivesse descoberto a pólvora, né? Que são os cursos técnicos, que faltam aqui nesse país, e você vê a relevância que eles têm lá fora, né? Lá fora, isso não é todo mundo que faz faculdade. Pelo contrário, é a minoria que faz faculdade lá fora. Mas quase todos têm uma formação técnica muito boa. E naquela época, aqui no Brasil, havia sim bons cursos técnicos. E eu fiz um curso técnico de química, que chamava-se Química Industrial, de um colégio que não existe mais, que chamava Liceu Eduardo Prado. Terminado Química Industrial, não terminado, eram 4 anos, no terceiro ano se já tinha direito de prestar faculdade. Então eu fui ver como que era um vestibular, todo mundo falava
que era um bicho de 7 cabeças, e aquela loucura toda. Eu, como outro amigo meu, falei, vamos ver como é isso aí, nós vamos ter que fazer o 4º ano com mais cursinho para prestar, vamos ver como que é isso. Bom, na verdade, eu entrei, né? Uma parte porque pela despreocupação, né? Eu não fui com aquela obrigação de entrar daquela pessoa que faz o cursinho, então tem o peso, tudo em cima dele. Outra parte, eu diria que era por uma muito boa formação que a gente tinha nos colégios de antes. Os colégios realmente formavam com muita qualidade. Então, veja, eu estou falando do curso técnico de Química Industrial. Onde eu estudei? O que eu estudei lá? Eu estudei no Vogel Analítica, que depois eu fui estudar na faculdade no mesmo livro que eu estudei na Química Industrial. Eu fui estudar Química Orgânica no Boyd, que era o mesmo livro que eu estudei na faculdade. Então, você percebe o nível que se dava aos cursos técnicos? Hoje, lamentavelmente, nós não temos nem esses cursos técnicos com essa qualidade, né? E que o país sente uma falta brutal desses cursos técnicos, né? E como é que foi a evolução da Biolab com você? Veja, eu comecei a trabalhar com meu pai, como eu falei, aos 14 anos de idade, nas brechas que davam, né? Porque eu estudava, eu sempre gostei muito de estudar. Até hoje, estudar para mim é um negócio que me dá prazer, a leitura me dá um prazer enorme. Então, comecei a trabalhar com meu pai, nas brechas fazia esse trabalho com ele, mas eram poucos, e estudava muito. Na verdade, é que depois, quando eu entrei na faculdade, os tempos diminuíram ainda mais, porque era tempo integral, farmácia, né? Então, você tinha que trabalhar, eu trabalhava com meu pai de sábado, de domingo, essas coisas que davam. Sempre no Neomed, né? Quando meu pai faleceu, o Neomed era meu pai, meu irmão mais velho, o Brás, e eu, né? Quando meu pai faleceu, meu irmão preferiu ser prestador de serviço, ter o laboratório prestando serviço. E eu não queria, eu queria ter uma linha de produtos, etc. Então, nós nos separamos. Ele continuou no Neomed até encerrar, e eu montei um outro laboratório chamado Sanos Farmacêutica. Essa Sanos Farmacêutica, em 1990, eu tive a entrada dos atuais sócios meus, que estão na Biolab, eles entraram na Sanos, e ficamos assim de 90 até 97. Em 97, nós compramos a marca Biolab, né? E aí agregamos o nome Biolab Sanos Farmacêutica, que é o que existe até agora. Então, na verdade, é um correr, né? Mais ou menos uniforme. E agora vem as perguntas que eu gostaria que você respondesse. O que você acha da indústria farmacêutica hoje em relação quando você criou a Sanos? Como é que a indústria farmacêutica brasileira evoluiu nesse período? A sua opinião? Não, eu falo, quem me conhece sabe que eu não tenho muita trava, não. O que eu acho, o que eu penso, eu expresso. Veja, foi uma evolução muito lenta. Na verdade, houve um crescimento nesses anos passados. Houve um crescimento comercial, um muito bom posicionamento comercial das indústrias farmacêuticas nacionais. Então, elas cresceram comercialmente falando. Mas não evoluíam em termos de inovação, investimento em inovação. Nos últimos anos, principalmente com a chegada dos genéricos aqui no Brasil, com a chegada da patente, que impediu que você acessasse aquilo que antes você podia acessar quando não havia patente no Brasil, a indústria percebeu que ela ou desenvolvia ou fazia inovação e ela tinha seus próprios produtos sob patente, ou ela ia morrer, porque o genérico não mantém uma empresa viva, né?
E aí começaram, e coincidiu com a mudança, ou seja, as multinacionais entraram muito mais fortemente na área biológica, né, e foram desarmando os seus times, né, e foram dispensando profissionais da melhor qualidade. E a indústria nacional foi puxando os melhores profissionais para dentro das suas empresas. E, com isso, ela qualificou muito bem a sua empresa, as suas empresas. Muito bom. Evidentemente que esses profissionais, pela própria cultura que eles vinham, com o poder que a indústria nacional adquiriu nesses anos passados, as nacionais começaram a investir. Então, eu diria para você que nos últimos 5, 6 anos, a evolução da nacional, em termos desde cabeça, né, foi assim um negócio impressionante. Hoje, dificilmente uma nacional não tem a sua equipe de desenvolvimento, de inovação, dificilmente. Desse grupo aí de 10 empresas, todas fazem inovação, uns um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas fazem inovação, porque sabem que isso é o que vai te garantir vivo. Senão, você estará morto daqui a poucos anos. E não é muito, não. A gente conversou ainda um pouquinho sobre empreendedorismo. E para mim, o empreendedorismo é uma coisa muito difícil na área farmacêutica, porque é a terceira área mais regulamentada. A gente só perde para a construção de aviões e a área automobilística, justamente porque um item essencial é a segurança. Segurança do avião, segurança do carro e segurança do produto farmacêutico. Como é que você vê hoje o empreendedorismo dentro da área farmacêutica? É possível começar alguma coisa? É possível investir no empreendedorismo, uma startup na área farmacêutica? Queria ver a sua opinião sobre isso também. Tá. Veja, quando a gente fala em empreendedorismo, é alguma coisa que, eu digo sempre, tem regras que você aprende, né, que são ensinadas e são importantes você conhecê-las. Mas tem alguma coisa que não são mais regras, mas que é algo que você absorve sem perceber quando você ainda é pequeno e está em casa, porque é na tua casa que os teus pais começam a falar. Se você vai na Coreia, a molecada fala em empreendedorismo como se estivesse falando de futebol. Aqui, para nós, todo moleque fala em futebol, lá eles falam em empreendedorismo. A coisa mais normal do mundo. Então, para eles, eles crescem já dentro desse ambiente. Aqui no Brasil não é assim. Mas se as faculdades tivessem o cuidado, né, de colocar como matéria o empreendedorismo, eu diria para você que você teria mais empresas iniciantes dentro desse processo. Porque você tem boas cabeças dentro da universidade que se sentiriam em condições de saírem da universidade e começar um pequeno negócio. Não é fácil, porque ainda há muita falta de apoio aqui no Brasil para pequenas empresas. Mas, se ele tem um bom negócio, ele consegue um sócio que entre com ele e ajude a finalizar mais rapidamente aquele conhecimento que ele detém. Ou seja, transformar aquele conhecimento em produto. Se você olhar um pouco do histórico das empresas multinacionais, você vai reparar que todas, com pouquíssimas exceções, se não acabaram, reduziram brutalmente a sua área de pesquisa. Por quê? Porque, em vez dele investir em pesquisa dentro da sua empresa, ele vê nas universidades aqueles empreendedores que saíram da universidade com um conhecimento
que é importante e interessante para ele como industrial, e ele se associa, ele compra parte dessa empresa, ele investe nessa empresa e os dois caminham juntos, a empresa com mais esse empreendedor. Esse é o caminho lógico, né? Esse caminho seria um caminho formidável que se fosse praticado aqui no Brasil. Mas as dificuldades para se praticar isso ainda são muitas. E eu te digo uma delas, por exemplo, o pesquisador, ele acha que ele vai ficar milionário, né, com um produto. Não é assim. Ele vai ganhar dinheiro, sim. E é bom que ele ganhe. E que não ganhe pouco, não. Mas ficar milionário ou bilionário não é assim. Mas dá para ganhar. Pergunta para o Humberto Ferraz, lá da USP, você vê o laboratório que ele montou, Sim, sim. né, com os royalties de um produto que ele desenvolveu junto com a Biolab. Então, dá sim para ganhar. Né? Mas não é assim. Agora, Isso aí a gente vai falar mais no final. Vou deixar esse tema, a inovação, tá bom. a pesquisa, e vou deixar isso porque eu acho a sua visão é muito importante, tanto para mim como professor, como pesquisador. Essa visão sua, para mim, foi um divisor de águas. Então, vou deixar isso mais para o final, para a gente falar. Você falou uma coisa muito séria agora, na Coreia, né? As crianças, desde o começo... Ainda bem que você falou que eu falei uma coisa séria, porque chega até agora, eu estava só levando a brincadeira. A conversa que a gente teve, para mim, foi o divisor de águas, um bate-papo que a gente teve antes, né? E foi muito sério aquilo para mim, pegou muito surpresa, mas depois a gente vai conversar sobre isso. Essa questão de explorar, que da mesma forma que eu aprendi, eu gostaria que outros colegas aprendessem. Mas você falou que na Coreia as crianças começam a aprender desde casa, a sua educação e tudo mais. E aí vem uma pergunta que também o professor Lauro sempre me ajudou muito nisso, né? As relações pessoais, né? Como se relacionar com pessoas, como se relacionar com empresários, relacionar com alunos. E a gente tem a disciplina que foca no relacionamento humano. Eu gostaria que você falasse agora, esquecesse essa parte tecnológica, e o que é esse relacionamento humano dentro da indústria. Você sente falta disso dos seus colaboradores? A falta de saber reconhecer e fazer ser conhecido? Sim, a falta disso dentro da indústria é um negócio muito de olhar para si, olhar para o seu umbigo, como se não houvesse ninguém a seu lado, e está todo mundo na mesma bancada, fazendo coisas relativamente parecidas, porque um vai complementando o trabalho do outro, ninguém faz sozinho um projeto inteirinho, de ponta a ponta, ele é feito uma parte aqui, o meu vizinho faz outra, o outro faz outro pedaço, mas mesmo assim, sendo alguma coisa que no final redunde num único produto, o trabalho é feito olhando só para si, não se olha em volta. E o relacionamento é fundamental. Você vê alguns exemplos, tipo Vale do Silício, onde pesquisadores das mais diferentes áreas se sentam num lugar comum para trocar ideias. Como se, sabe, alguma coisa absolutamente normal. Ninguém tem medo de falar daquilo que está fazendo. E aqui no Brasil tem medo. O cara não quer mostrar para o outro o que está fazendo. Né? É assim, fechadinho, travadinho. E com isso você dificulta o desenvolvimento. Você dificulta o andamento dos projetos. Né? A criatividade, você não acha? Totalmente. Veja, parte da minha criatividade não é minha. Eu adquiro ouvindo você falando. Eu adquiro ouvindo ele falando. E, portanto, eu tenho que aprender a ouvir. Mas aí começa a dificuldade. Quantas pessoas querem ouvir? Poucas. Pouquíssimas. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer ir para o palco. Todo mundo quer ir subir no púlpito. Ninguém quer ficar na plateia. Assim, é difícil. Muito difícil.
Mas é assim, hoje é A assim que está. transparência, né? Eu acho que a falta de transparência na competitividade industrial, empresarial, não a nível de CEO nem nada, mas os próprios colegas de trabalho, a competitividade deles é muito grande e a falta de transparência, ou seja, não se fazer conhecido para saber como lidar e exercer essa criatividade. Exatamente. Você concorda com essa ideia? Totalmente, totalmente. E, lamentavelmente, eu tenho que concordar. Eu gostaria de discordar de você. Tive um prazer enorme em discordar, mas não posso, não dá para discordar. Ela é verdadeira. É assim, tem que mudar, isso tem que mudar, uma hora tem que mudar. Então, a gente tenta, eu e Lauro tentamos fazer isso na Universidade de São Paulo, mas mesmo assim a gente encontra resistência e resistência às vezes dos próprios colegas, né? Que o relacionamento humano é uma coisa tem que ser deixado de lado porque a escola é uma escola técnica e tem que... Imagina. E isso eu sinto falta muito da parte humana. Mas vamos continuar. Aqui a pessoa é você que tem que falar. E eu acho muito estou indo conduzindo a sua experiência na indústria, essa parte pessoal, relacionamento pessoal. E uma coisa que eu aprendi com você no bate-papo que a gente teve anterior, esse bate-papo aqui. Inovação, né? Qual é a sua definição de inovação? A minha definição de inovação é uma definição antiga que vem de uma conferência chamada Conferência de Oslo, né? Porque foi lá em Oslo, né? Na capital, que aconteceu essa. E não é tão nova assim, ela já tem bons anos. E é basicamente o seguinte: inovação é tudo aquilo que eu não tenho na empresa. Ponto final. Não interessa que você tenha. Você tem na sua empresa, o conhecimento é seu, não é meu. Ou eu vou lá na sua empresa e compro, se você quiser me vender, nem sempre, ou eu tenho que investir em gente qualificada para que me faça aqui, na minha empresa, aquilo que você tem na sua. Para mim, isso é inovação. Por que é inovação? Porque isso não existia dentro da minha empresa. Não é essa definição que normalmente ainda muitas universidades no Brasil usam, onde eles categorizam a inovação incremental como cidadãos de segunda categoria. Né? De primeira categoria é só inovação radical, ou seja, aquilo que não existe em nenhum lugar do mundo, que nunca foi publicado um trabalho, que não tem isso, não tem aquilo. Não, isso é inovação, sim, e é inovação radical, mas não tira a importância da incremental. Se as pessoas conhecessem um pouco mais de mercado, que não conhece, veria que 70% dos produtos que estão no mercado são de inovação incremental e não radical. Mas a universidade, eu ouvi várias vezes de vários professores, quando eu fui lá procurá-los para desenvolver uma incremental comigo, uma parte da incremental que eu não tinha equipamentos e eles tinham, e eu tive que ouvir que aquilo não era o foco deles. Incremental não era. Então, eu vou falar uma palestra sua que assisti há uns 20 anos atrás. Eu estava no Butantan ainda, era pesquisador do Instituto Butantan, e veio o título da palestra, foi na Poli, inclusive, na Escola de Engenharia da USP, inovação na área farmacêutica. Eu fui lá, assisti, e eu saí decepcionado, confesso a você. Por quê? Porque você falou que as 3 grandes inovações que seria incremental. Seria uma segunda aplicação, um isômero uma possível descoberta de um isômero, e novas formas de deliveries para novos medicamentos. Isso ainda continua? Isso é o Brasil que ainda se desenvolve hoje? Ainda é. Eu diria para você que as indústrias farmacêuticas hoje estão fazendo esse tipo de inovação incremental, tá? Que começaram muito recentemente. O que eu te falei, só nos últimos 5, 6 anos que nós começamos. Eu não vou dizer a Biolab começou bem antes, né? Mas a maioria das nacionais começaram há 5, 6 anos, né, fazer. E começaram por isso. Delivery systems, né, novas indicações, mesmo produto, mas uma nova indicação, associações que até então não existiam aqui no Brasil, que o médico
ao tratar os pacientes, ele dava o produto A mais o produto B, que é uma casseiriação para o paciente que tem que tomar 2 produtos, se ele é mais idoso, como eu, por exemplo, corre o risco de esquecer um deles e por aí vai. Então, você associa, toma de uma vez só, ou seja, facilita a administração, né? Ou então, em vez de 2 ou 3 tomadas diárias, você faz uma única tomada diária, juntando esses produtos num comprimido, uma cápsula, ou seja o que for. Ainda é isso. Mas já se iniciou no Brasil, eu vou evitar nomes, porque senão eu acabo esquecendo de alguém e aí eu cometo alguma injustiça. Algumas empresas já estão fazendo radical. Ótimo. Eu falo de mim, da Biolage. Lá já está fazendo. A gente acompanhou algumas coisas. Ah? Isso a gente está sabendo. Agora, dentro dessa estrutura de inovação, a gente viu que passamos por uma pandemia, 2 anos e meio, quer dizer, ainda estamos na pandemia, ela não acabou, cada hora surge uma nova variante, cada hora vem um fenômeno novo, a gente está meio trabalhando com o inesperado, mas é sobre que algumas vertentes dentro da universidade cresceram muito na área de pesquisa em função da pandemia de Covid, principalmente vacinas, monoclonais, essas coisas. A indústria acompanhou também. A pandemia trouxe algum mecanismo de inovação para dentro da indústria? Da nacional, muito pouco. Muito pouco. O que as nacionais têm, de uma forma geral, veja, os biológicos, as nacionais não tinham essa tecnologia. Com as famosas PDPs, PPPs, começou com PPP, depois passou para PDP, que foi um negócio muito inteligente. Lamentavelmente, houve alguma deturpação no meio do caminho, mas, em vez de se corrigir a deturpação, se preferiu pôr de lado as PDPs. Era, ou é, né, porque está aí ainda, só que parada, você faz um contrato com o governo, esse contrato me coloca como fornecedor daquele produto a um preço que já começa com 35% abaixo do preço referência e vai, durante 5 anos, diminuindo esse preço, mas com isso me dá a garantia da venda daquele produto para o governo. Isso me dá uma receita, me garante uma receita. Isso faz com que eu assuma compromisso com as multinacionais e compre essa tecnologia que nós não temos, né? Nós temos alguns profissionais muito bons na área e tal, mas não o suficiente, não conhece chão de fábrica. É muito diferente o bom profissional de bancada e o bom profissional de chão de fábrica. Muda. A escala muda completamente. Então, nós começamos nisso aí, ou seja, fazendo contratos com empresas multinacionais para que produzíssemos aqui alguns MABs, né, que são aqueles principais MABs que o governo adquire, né, lá de fora. E eles passariam a ser produzidos aqui no Brasil. Então, isso era bom para o governo, porque baixava o preço. Era bom para o pesquisador, porque você dava empregos qualificados. Você abria o leque de possibilidade de empregos qualificados. E para a indústria também, porque ela adquiria conhecimento, aumentava o faturamento dela, etc. E permitia que a indústria ingressasse numa área que até então não conhecia. E esse é o estágio que nós estamos, ou seja, de transferência de tecnologia para cá, né? Onde, no meio do caminho, pelo governo ter suspendido as PDPs, não se fala mais, etc., etc., várias empresas interromperam o processo também, porque senão elas ficaram com medo de ficar pagando por uma tecnologia e depois o governo, que é o principal comprador desses produtos, o governo compra mais de 80% desses produtos, é o governo quem compra. Então, o principal comprador não compraria de você. Então, a indústria falou, espera um pouquinho, não dá para investir. Os investimentos são de 500 milhões para cima, nada abaixo disso. Então, a indústria parou também, né? Então,
vai encontrar alguns grupos que ainda continuam, né? E me parece que vão muito bem, obrigado, mas aquele movimento maior, mais forte, com mais empresas, deu uma parada. Tá. E você falou do Humberto Ferraz, e a Biolab pagava o maior royalty que a USP já recebeu até hoje. A Universidade de São Paulo recebeu, em função do desenvolvimento do Venom Flash. Isso. Como foi isso? Como foi essa descoberta dentro da universidade? Veja, a história começou assim. Quando a ondansetrona entrou no Brasil, ela entrou com um preço altíssimo, né? E não tinha motivo para ter aquele preço. Você tinha acesso à matéria-prima, sabia quanto custava aquela matéria-prima, não tinha por que o medicamento final ter aquele preço. E havia uma forma farmacêutica, né, que era aquela de solução oral. Você punha na boca, ele estourava, você engolia e tudo bem. Muito bom. Eu não sou capaz agora de me lembrar a que preço, mas a relação eu conheço. E aí é mais fácil. Quando eu vi isso, falei, gente, nós podemos fazer um ODT aqui, comprimido, não, porque o processo dele é de liofilização, que é um processo caro. Caro e de rentabilidade muito baixa, produtividade baixa. Bom, dá para a gente mexer nisso aqui. Aí, vamos procurar gente. No meio desse procura, não sei o quê, falaram, olha, tem um professor chamado professor Humberto. E eu fui lá conversar com o Humberto. Né? Aí, olha, estou pensando nisso, você é capaz. Não, isso aqui a gente faz aqui, não tem problema. Não. Começou assim. Né? Aí, qual foi o cuidado? O cuidado era aquilo que o Humberto fazia na bancada, nós trazíamos para dentro da empresa para ver se a gente conseguia reproduzir industrialmente aquilo lá. Por causa de escala mesmo, só isso. Né? E isso foi, em 2 anos, nós tivemos o produto terminado, testado, com uma incremental que garantiu o patenteamento da formulação, né? Não do fármaco, porque esse já estava livre, é de conhecimento livre, a ondansetrona já estava livre de patente, mas patenteamos a forma farmacêutica. Né? E isso fez com que o Humberto ganhasse os royalties dele, montasse um belíssimo de um laboratório. E foi o maior royalty que a USP já recebeu, a Universidade de São Paulo. Olha, variou, mas teve momentos onde os royalties pagos pela Biolab e pelo Vonal variaram de 60% de todos os royalties que a USP recebia até 90%, porque tinha determinadas épocas que a USP não recebia de outros, então o nosso percentual acabava subindo e chegava a 90%. Foi uma experiência maravilhosa. E a sua responsabilidade na inovação fez que você investisse em muitas universidades também, como no Rio Grande do Sul, Isso. na área de nanotecnologia, das nossas acadêmicas, Adriana. Exatamente, que por sinal a Adriana estava ali na telinha. Exato. Né? Enfim, nós estamos trabalhando com várias universidades, nós demos uma parada, a pessoa que cuidava disso na Biolab saiu da Biolab, e você arrumar uma pessoa que faça essa ponte indústria-universidade não é muito fácil, mas hoje nós encontramos uma mineirinha, ela é bióloga, e então nós estamos retomando, já estamos fazendo contato outra vez com vários professores, com alguns professores da academia, com quem nós iniciamos e interrompemos. Aqui na USP, nós voltamos outra vez a contatar. Enfim, e a ideia é essa, multiplicar isso. O que você procura nesses professores? O que você deseja encontrar? Essa foi a minha lição que você ensinou, entendeu? O que eu desejo encontrar nesses professores é que eles tenham
a abertura para a discussão, que eles não sejam aqueles que acham que é deles e você, quando você opina, ele quase se sente ofendido, né? E, na verdade, você está opinando em função do teu conhecimento de mercado, não é por outro motivo, não é porque eu quero modificar aquilo que você fez, eu só estou falando ao mercado que é isso, que é assado, que é cozido, de tal maneira que você, como pesquisador, consiga atender essa minha necessidade. Então, isso é alguma coisa que eu procuro quando eu tenho contato com os professores, ou seja, que ele tenha essa flexibilidade de entender que, olha, eu não gosto dessa frase, mas quem comanda é o mercado. Não adianta eu fazer um produto maravilhoso se o mercado não é comprador. Então, o que adiantou? Exatamente. E a minha pergunta agora seria: tem como professor conhecer esse mercado? Não. Mas tem como conhecer? Tem. O professor conhece? Não, não conhece. Ele precisa aprender. De duas, uma. Ou as universidades ensinam essa parte, aí faz parte do empreendedorismo que nós falamos logo no início, que ele aprenda a conhecer mercado, porque, olha, eu recebo lá professores, quando eles vêm e fazem uma exposição do mercado que eles levantaram, eu não posso rir porque ofende a pessoa, mas dá vontade. Sabe? É um negócio assim que você não pode imaginar. Então, ele não conhece. Pode conhecer? Pode, através de empreendedorismo, através de cursos, etc. e tal. Ou então, associando com uma indústria que conhece o mercado e que pode trazer para ele todo esse conhecimento que não vem de hoje para amanhã, que a gente leva quase uma vida para chegar nesse ponto, né, Marco? Então, justamente isso. Eu tentei assinar um anuário da área que eu conheço, que é biotecnologia, sobre biotecnologia, novos empreendimentos, novos mercados. Quando fui ver o preço, vai para trás. Né, são caríssimos. Tipo $15.000, $20.000. E lógico, Tá a universidade e eu não temos dinheiro para isso. Barato. Está barato. Está barato. Quer dizer, chega a $60.000. A indústria assina índices de $100.000. Então, a gente nunca vai saber o que está acontecendo no mercado. É muito difícil. E a Biolab assina meia dúzia desses índices, porque precisa. É a história do mercado. Aquilo lá tem a história do mercado. Agora, não basta ter o livro na mão. Precisa saber ler aquele livro. Uhum. Exato. Interpretar ele. Interpretar aquilo. E poucos são. Poucos. Então, em uma conversa, no bate-papo que a gente teve, você falou assim, olha, uma das coisas que você, Dante, procura muito, é a tecnologia que o professor está desenvolvendo, que o pesquisador, o professor. É o conhecimento que está atrás daquilo lá. Que quem vai colocar no mercado, quem vai ajustar o mercado vai ser a empresa. Porque você procura... É exatamente isso. E é isso também. Ou seja, além da flexibilidade dele, que permite que a gente troque, faça trocas, né? A indústria com o conhecimento dela e ele com o respectivo conhecimento, mas ele tem que ter esse embasamento atrás dele. Né? E isso é extremamente importante para a indústria. Nós recebemos uma pessoa de fora do Brasil, aliás, ele é brasileiro, mas está fora do Brasil, essa semana passada, né? E ele trouxe assim o que seria a última palavra em termos de nano, né? De nanotecnologia. E eu deixei ele expor tudo. Ele está numa universidade fora daqui. E ele fez toda a exposição, etc. E tal. Aí, quando chegou no fim, eu com muito jeito, coisa que eu não sou muito, né? Não sou muito jeitoso, sou muito palpar o pé da pedra, mas para não desanimar, até porque me interessa o conhecimento dele. Se eu dou uma pancada nele, ele fecha as portas. E aí eu conversando e tal, eu comecei assim, olha, você sabe, tem um ditado, você é brasileiro, sabe, o ótimo é inimigo do bom. Então, vamos ficar no bom em vez de ficar no ótimo?
ótimo, você está na fronteira do conhecimento. É muito difícil. A Anvisa, para aceitar nanotecnologia, ela já tem dificuldades. É um tema difícil lá dentro. Quanto mais você falar dessa fronteira de nano que você está nos expondo. Bom, não dá para a gente fazer alguma coisa mais ajustada e tal. Mas esse conhecimento que o pesquisador tem é fundamental para a indústria, porque a indústria não tem isso. Ela não é da atividade dela isso. A atividade de pesquisa, esse grau de conhecimento, está em quem faz a pesquisa, quem está lá na bancada o dia inteiro, que são vocês, não somos nós. E aqui eu levando a bandeira dos alunos de pós-graduação e pós-doutorado, porque nem nós hoje temos o conhecimento, mas nós não vamos para a bancada praticamente. Se não é o fomento a esses alunos, se não é a criação de novos cientistas, aí fica mais difícil ainda. Muito mais. Né? Então, como o professor pode divulgar a tecnologia dele? O que você acha? É através de paper? A indústria lê o paper? Não lê. Não lê. Eu acho incrível a indústria, talvez até essa conversa ajude, se alguém da indústria esteja ouvindo, um negócio que eu bato há muitos anos. Não dá para fazer PDI sem ter uma área chamada gestão da inovação. Ou seja, entre as várias atividades de gestão de inovação, está aquela dessas pessoas que trabalham nesta área procurarem papers, procurarem nichos das várias universidades que nós temos no Brasil, que têm excelência de produção, né? Ler esses trabalhos e, naquilo que for interessante, trazer para dentro da empresa para ele fazer uma apresentação para nós. E aí, nessa apresentação, a gente consegue medir o que daquilo que ele conhece, né, aquilo que o pesquisador está nos apresentando, o que pode ser transformado em produto. Muito bom. Só que esse é um processo lento. E todas as indústrias deveriam fazer isso. E mesmo assim ainda continuaria lento. Essa sua pergunta eu ouço já há alguns anos, né? Eu nunca tive uma resposta. Eu acho que não existe uma resposta, Marco. Mas eu não tenho dúvida que se houvesse periodicamente apresentações daquilo que grupos da universidade, grupos de excelência que estão nas várias universidades, se eles fizessem isso, eu diria até que, para que eles não saiam frustrados, se houver essa possibilidade, vai começar com pouca gente, sim. Vai sim. Por quê? Porque a indústria não está ainda preparada para isso. Mas vai começar com pouca gente e, num instante, aquilo ganha volume e você passa a entender que aquilo é uma atividade regular da universidade, de apresentar isso para a indústria, e a indústria que se interessar se aproxima e, enfim, começa ali uma conversa. Eu diria para você que é a única? Não, eu acho que não é a única forma, mas é uma forma que você tem. A outra é via a própria empresa através da sua gestão de inovação. Então, e eu vejo dentro dessa área de inovação, muitas empresas que eu conversei, né, do setor farmacêutico, principalmente, muitas delas têm aversão ao risco. Elas só querem acertar, elas não querem arriscar. É verdade. Eu falei para você logo no começo que de uns 5 anos para cá que essa indústria farmacêutica nacional começou a mudar a cabeça. Hoje ele está investindo, sim. Alguns laboratórios estão investindo no risco, sim. Ainda pouco, mas já estão. Porque eu vejo assim, eles não investem em ideia. Indústria nenhuma investe na ideia. A não ser uma indústria, eu posso dizer que eu recebi um financiamento de uma indústria veterinária que acreditou na ideia, porque eu falei que era um projeto da minha vida, e continua sendo um projeto da minha vida.
Então, eles falaram, então você está dando sua vida. Eu falei, realmente estou dando a vida para esse projeto. Está dando certo. Mas eu vejo que é isso, ela não investe numa boa ideia, ela não acredita na ideia. Ela precisa pelo menos um conceito básico daquilo desenvolvido. Hoje eu te diria que, fundamentalmente, a indústria investe em conceitos. Conceitos devidamente comprovados. Isso. E me fala um pouquinho do que vocês chamam de devidamente comprovado. Porque é uma única coisa que a universidade tem dificuldade. É quando você tem provas, pelo menos em animais, né, de uma determinada atividade, de uma droga ou de uma formulação ou alguma coisa assim, mas demonstrada na prática, não em ser humano, que ainda carece de alguns caminhos, perfazer algumas etapas até chegar, mas pelo menos em animais, que tenha essa comprovação bem qualificada. E não é fácil fazer isso. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. É caro. Né? Nós temos uma droga para câncer, que ela está para entrar em fase 1, onde toda a prova conceitual, nós praticamente terminamos agora, nós estávamos discutindo a semana passada, eu diria que fizemos aquela parte inicial e agora precisamos, nós também estamos procurando algum investidor, não pessoa, mas laboratório que tenha mais experiência nessa área, que já faça desenvolvimento de novas drogas, que nos auxilie nisso, né? E aí faz-se uma sociedade, aí tem muitas formas de se compor. Mas nós demoramos 3 anos para fazer as provas de conceito necessárias para poder sair, porque essa droga não é para o Brasil, ela é do mundo, né? Exato. E para eu ir lá fora, procurar pessoas, indústrias interessadas, eu tenho que obrigatoriamente ter uma prova de conceito muito robusta. Foram 3 anos de investimento nisso. Eu sempre, assim, eu vejo isso, quer dizer, um teste toxicológico, uma vacina, só o toxicológico em uma espécie animal, $500 mil. Eu também um susto. E o que você acha do papel, por exemplo, aí que entra... $500 mil para a indústria tá barato. A gente paga bem mais que isso, se você quer saber. É muito caro. Tá barato. Porque a gente não consegue esse financiamento. Aí eu pergunto, o que você acha do papel da FAPESP no termo de ela hoje incrementar, quer dizer, ela financiar projetos de pesquisa básica, o empreendedorismo através de pequenas empresas, de startups, e a cooperação entre empresas e grandes empresas e a universidade. Para mim, isso aí, estou ouvindo assim, música clássica, eu adoro música clássica. Isso seria, para mim, um sonho, certo? Você junta o financiador, a PESP, você junta o pesquisador, né? Você junta a indústria. Então, mas aí a gente cai no vale, né? No famoso vale. Porque o pesquisador ele começa a pesquisar uma coisa que a indústria não tem interesse, a não ser a tecnologia que ele está fazendo. Mas ele não vai fazer associação. Não consegue, mas aí ele não consegue chegar a essa etapa da associação. Se ele tiver algo que seja do interesse da indústria, ele chega. Agora, se ele não tiver, não adianta. Aí não adianta. Por exemplo, eu recebo várias pessoas que saem decepcionadas lá da empresa, mas eles vão me oferecer testes, né? A Biolab não é uma empresa de testes, ela não tem um laboratório bioquímico, ela não é um Fleury da vida que faz testes. Nós temos medicamentos. Então, ele vai oferecer testes, ele sai frustrado, porque a gente não tem interesse maior. Nós estamos recebendo perguntas do chat da gente. Vamos ver como... Basta clicar em atualizar sempre que possível. Eu não estou conseguindo ver, Carolina, você pode... Vou ler aqui, ó, ali.
Deixa eu ver se Ali, consigo. ó. Dá para você ler? Doutor Dante, atualmente os cursos de farmácia no Brasil formam farmacêuticos em média entre 4.000 e 4.500 horas. Como o senhor vê essa carga horária para a formação desses bacharéis em farmácia? O Antônio Batista está perguntando. Olha, nós estávamos conversando lá fora e uma das coisas que eu falei, que eu estava lamentando profundamente, era a baixa qualidade dos profissionais hoje da farmácia, da área de farmácia, né? Ou seja, são profissionais mal formados, muito mal formados, não é só mal, é muito mal formados, que não conhecem química. É um negócio desesperador imaginar um farmacêutico que não conheça química. Mas eles não conhecem química. Então, eu não vou falar nem em número de horas. Nós falamos lá fora, por exemplo, de cursos de farmácia e bioquímica 100% EAD. É brincadeira. Desculpe, não é sério. Não é sério, isso não é sério. Se alguém imagina que vai ter um diploma, sem dúvida, ele o terá. Agora, como profissional, eu quero ser essa pessoa o mais longe de mim. Eu não quero esse profissional na empresa. Então, eu acho que eu respondi um pouco do que é, o que eu penso sobre horas, sem discutir o número, se é 4 ou 5 mil horas. Gabriela faz mais uma pergunta aqui também. Caso a pessoa não seja pesquisadora, mas queira entrar na área a fim de virar, ou seja, se tornar uma pesquisadora, tem como entrar na pesquisa feita por vocês, pela Biolab? Ela fala que é graduanda em farmácia. Veja, na área de inovação nossa, a gente prefere trabalhar com pessoas já especializadas, né? Que já têm uma certa especialidade em alguma atividade dentro ali da inovação. Agora, se a pessoa é nova, a gente, veja, é uma área estratégica. Eu sempre digo, a área comercial é o coração, a área de marketing é o pulmão da empresa, e vai assim. Eu digo, a área de inovação é a alma da empresa. É diferente. É tão estratégica que não é todo mundo que a gente põe lá dentro. Eu vou dizer ainda Tem mais. uma vida, um trabalho a ser feito. Não dá para pegar lá de fora, pôr lá dentro e ele ficar conhecendo aquilo que a empresa tem de projetos. Não dá, não é assim. Não já é tem assim. que vir com conhecimento, formação Não é e pesquisa. Isso. E vou dizer mais uma coisa, né? Todas as empresas que fecharam a área de pesquisa e inovação, elas fecharam e foram vendidas. Elas não continuaram, principalmente multinacionais que fechou a área de biotecnologia, todas aquelas que fecharam a parte de P&D foram vendidas. Não sobreviveu mais nenhum. Leonardo faz uma pergunta aqui. Doutor Dante, a indústria farmacêutica está estruturada no modelo de fármacos blockbuster, ou seja, um tratamento que atende milhares de pacientes sem olhar diferenças individuais. Com o avanço da tecnologia, com as descobertas científicas, verificamos necessidade de tratamento cada vez mais individualizados. Temos agora até mesmo o CAR-T, né, células para imunoterapia. Como a indústria nacional vai operar neste modelo de negócio? Haverá uma ruptura? A indústria vai conseguir se adequar a esse novo modelo? Veja, Leonardo, você está falando de um país que pode ser rico em termos de natureza, mas cuja população, a maioria da população, não tem um poder aquisitivo suficiente. Se você fala em SUS, não é o nosso nem nenhum SUS do mundo, porque os Estados Unidos já estão reclamando, a Europa toda está reclamando dos preços dos medicamentos biológicos, ou seja, tratamentos muito caros. Então, a indústria aqui não é que ela se negue, mas nós temos algumas conversas já
caminhando para essa área, mas ainda muito iniciais, muito iniciais. Por quê? Eu volto ao ponto. As pessoas não têm poder aquisitivo. E o SUS não aguenta, não tem orçamento para comprar MABs e deixar de comprar aqueles remédios tradicionais. Então, os tradicionais aqui no Brasil e fora também vão perdurar ainda por muito bom tempo. Agora, nós não podemos perder o bonde, né, Leonardo? Ou seja, assim como a Biolab está conversando já, né, com algumas pessoas, alguns pesquisadores dessa área que você se referiu, eu tenho certeza, sem ter conversado, que outras indústrias também estão fazendo a mesma coisa. São indústrias que têm um corpo técnico, que têm uma visão clara a respeito disso e estão procurando saídas. Agora, vão ser saídas de médio para longo prazo, porque eu volto a dizer, são medicamentos onde poucos têm possibilidade de pagar. Agnaldo pergunta, doutor Dante, entende que insumos naturais têm viabilidade industrial no cenário atual? Realmente, aquelas coisas feitas com a melhor das boas intenções, em que o resultado é uma bomba, né? Quando o professor Carlini adequou fitoterápicos à nova legislação, achou que tinha feito um negócio espetacular, porque a intenção foi a melhor possível. Eu conheço o professor Carlini, conheci, né? Há muitos anos, Então, sei da seriedade dele, da competência dele. Mas a decisão, eu diria que como resultado não foi bom. Eu vou dar um exemplo muito rápido, só para deixar claro a dificuldade. Você pega uma monodroga qualquer de síntese. Essa monodroga, a hora que você estressa ela, né, que você é obrigado hoje por lei, né, para ver quais são os subprodutos, ela normalmente gera 2 ou 3 contaminantes, que vamos chamar de contaminantes. Quando você fala num fito, um extrato, que normalmente é um sistema e não é uma monodroga sintética, é um sistema formado por 4, 5 drogas, no mínimo, você pega cada uma dessas gerando 3, 4, 5 subprodutos, você fica louco no desenvolvimento. Você gasta mais tempo no analítico do que qualquer coisa. Então, não vale a pena. Só estou citando rapidamente uma coisa. É por aí. Onde que eu acho que, ou eu penso efetivamente que a biodiversidade serve, no nosso caso, eu diria que na parte microbiológica, né, porque há muitas fermentações que podem acontecer com micro-organismo que ainda não se conhece, ou então, quando você tem um fito onde se conhece bem a ação e se sabe qual é o componente daquele fito, qual é a fração daquele fito que tem a ação, você tentar transformar isso em síntese. Agora, pensar que isso vai ser a biodiversidade, vai ser a pessoa ficar plantando, sei lá, quilômetros e quilômetros, alqueires e alqueires de planta, sujeito a chuva e tempestade, esse ano dá, o ano que vem não dá porque não choveu, no outro não dá porque fez frio. Não, eu, Dante, não acredito. Posso estar falando uma besteira enorme, mas não acredito nisso. Agora, se você for para a área de cosmética, dermatologia, eu acho que fito tem um espaço bastante razoável. Na área de medicamentos, eu acho bem mais restrito. Vinícius pergunta, doutor Dante, em relação à inovação radical e descoberta de novos fármacos, qual a sua opinião em relação à química computacional, aprendizado de máquina, descoberta de fármacos pelas empresas brasileiras?
Ai, meu Deus, as coisas são complicadas, são polêmicas, eu vou arrumar uma encrenca desgraçada com algumas respostas, mas realmente eu tenho que dá-las. Veja, se você voltar para trás, 20 anos, 25 anos, onde a química computacional foi muito utilizada pelas multinacionais para geração de moléculas, eu diria que a conclusão é que não foi boa. O resultado não foi bom. Ela gera, realmente, uma química computacional, você joga as informações, ela te gera lá a molécula até não acabar mais. Só que depois você precisa provar se essas moléculas funcionam ou não funcionam. Aí entra a parte de comprovar se aquilo tem atividade e que atividade tem. E aí a coisa não funcionou. Não funcionou. Então, a química computacional, ela funciona hoje muito bem, com bons resultados, é quando você tem uma molécula mãe e quer fazer modificações, quer fazer com que haja uma maior solubilidade, porque às vezes a molécula não é muito solúvel e tal. Aí a química computacional funciona muito bem. Agora, você usá-la para ser geradora de moléculas, o resultado não foi bom. As multinacionais, todas que fizeram isso há 20, 25 anos atrás, nenhuma foi para frente inteiro. Tanto é que nenhuma mais faz isso. Usa a química computacional para ser geradora de moléculas. Não. O André, Os químicos vão ficar bravos a beça comigo, mas o que eu posso fazer? André Farrapo pergunta. Fala, na primeira elogio, excelente opinião, muito realista a fala do Dr. Dante. Pergunta, como saber o que a indústria está querendo para alinhar com a pesquisa realizada na universidade? A indústria quer. Pelo menos eu falo desse grupo da Pharma Brasil, né? Que são as nacionais que fazem pesquisa aqui no Brasil. Né? São 15 empresas que nós temos dentro da Pharma Brasil. O que nós queremos? O que essas empresas... Vou falar em nome delas sem ter perguntado a cada uma, mas nas conversas que a gente tem, a gente deduz, sem muito esforço, que elas querem ter uma aproximação com os pesquisadores e que eles tragam ou disponibilizem esse conhecimento deles de uma forma muito prática para se conseguir inovação incremental ou radical. Agora, a indústria, ela tem medo de trabalhar com a universidade. Ela tem medo do pesquisador, porque falta para ela aquela pessoa importante que faz a ponte universidade e indústria. Então, é preconceito dos dois lados, né? Da indústria para com o pesquisador, do pesquisador para com a indústria. Isso tem que ser quebrado, né? Eu diria que a indústria, nesse aspecto, já avançou. E eu diria que alguns nichos de algumas universidades também avançaram. Eu tenho muito bom relacionamento com vários pesquisadores de várias universidades no Brasil e eu não tive maiores dificuldades, não. Então, eu acho que a indústria procura isso, procura um conhecimento que ela não detém. E procura uma certa praticidade por parte do pesquisador em adequar aquele conhecimento aos produtos dela. Paulo pergunta. Primeiro, elogio, parabéns, doutor Dante, pela apresentação e conhecimento compartilhados. Eu concordo com a academia em buscar os problemas para depois propor soluções. O que o senhor considera hoje como dor do mercado que a academia poderia co-desenvolver soluções? Seria logística, insumos, alfândega? E também quais tratamentos são mais propensos para a colaboração? Está querendo segredo da ciência. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, apesar de que insumos é fundamental para o país, a nossa dependência é estúpida, mais de 90% das matérias-primas utilizadas vem de fora. Isso é muito ruim, isso é péssimo para o país. Só que nós perdemos o bonde, essa que é a verdade. Esse bonde passou, esse bonde era da década de 80, né?
E com a chegada, havia um programa muito bom, muito sério, que estava se desenvolvendo no Brasil para que mais empresas farmacêuticas passassem a produzir insumos. Foi se constituindo uma empresa chamada Codetec, lá em Campinas, etc, etc. Com a chegada do Collor na presidência, ele acabou com tudo isso e jogou fora. Anos de trabalho foram jogados fora e perdeu-se um monte. Então, apesar da importância que insumos têm, nós perdemos o bonde. Hoje, o que eu entendo que pode e deve ser feito é um trabalho de governo via SUS, com indústria e com universidade, onde se escala alguns produtos pela essencialidade deles, tá? E se passa a produzir esses produtos aqui no Brasil com o apoio do governo. Por que com o apoio do governo? Porque esses produtos já são produzidos lá fora por China e Índia, que receberam subsídio de todas as formas, e você agora teria que montar uma empresa nova, um investimento novo, que tem que ser pago, enquanto que as empresas lá fora já estão pagas há anos. Então, tem um custo muito mais baixo que o seu. Então, se você não tiver garantia governamental, eu não consigo nunca competir com essas indústrias. Então, é um trabalho em conjunto. Indústria, governo e universidade. Entendo insumos apenas dessa forma. De outra forma, não entendo. O que eu vejo que é possível fazer dentro da inovação radical, onde novas moléculas serão desenvolvidas, aí sim, se eu desenvolvo a molécula, a síntese é minha. Então, eu passo a ser um produtor de moléculas, mas moléculas sob a minha patente. Ou seja, eu não tenho uma competição de um indiano nem de um chinês, porque eles continuam sendo subsidiados e nós aqui não. Eu entendo que nessas duas áreas dá para se fazer alguma coisa bastante interessante. O Antônio e a Elisandra, né, fazem a mesma pergunta, né? O Antônio primeiro faz uma concordância, mas a Elisandra pergunta: qual é o canal de contato que o pesquisador pode utilizar para entrar em contato com a Biolab? E o Antônio pergunta a mesma coisa: como podemos levar a proposta de novos produtos para a Biolab? Existe esse canal? Existe. Esse canal estava fechado, como eu falei para vocês, porque nós perdemos a pessoa que fazia esse trabalho. Recentemente, nós colocamos uma pessoa nova, então voltamos a abrir esse canal. Eu não trouxe aqui, porque eu não vim fazer propaganda da Biolab, mas quem me conhece, a academia me conhece, é só vocês falarem com alguém da academia que ela vai dar meu e-mail e eu vou passar para a pessoa responsável que faz exatamente esse trabalho. Então, é só falar com o Sr. Lauro, com essas pessoas que estão lá, a Cibele, que está lá na academia, eles darão para vocês o e-mail e vocês poderão falar comigo, né? Fazer o contato comigo, eu os encaminho à área que mexe, a área competente. Pronto. O Wilton pergunta: primeiro, elogio, parabéns pela entrevista. E a ciência translacional é difícil no mundo todo. Não seria a utilização dessa ciência translacional o caminho mais próximo para gerar inovação em um país em desenvolvimento como o nosso? Olha, Hilton, eu diria que se nós estivéssemos no mesmo nível que outros países estão, a translacional seria, sem dúvida, uma boa metodologia assim, para ser usada. Eu não sei se tem outros países que têm essa condição. Eu diria que tem os que têm muito mais do que nós e tem aqueles que têm muito menos do que nós. O que tem muito menos não interessa para a gente, porque nós queríamos fazer algo com quem conheça mais do que nós. E, porém, aquele que conhece mais não quer fazer comigo porque eu conheço menos. Só isso. Então, como ideia, ok. Ela é perfeita quando você tem pares no mesmo nível.
é fundamental que haja pares no mesmo nível. Não de conhecimento, porque você pode conhecer A e eu conhecer B, mas A e B se complementam e, ok, a gente dá para a gente sentar e conversar. Mas isso é difícil. O Wilton também pergunta, ele faz uma segunda pergunta. Em relação aos fitos, os estudos em si não seriam um caminho adequado em drug discovery para acelerar esse processo? Seria assim, é uma possibilidade de você acelerar o processo, porém, isso não elimina aquilo que eu te falei. Ou seja, quando você vai submeter o produto à Anvisa, uma das coisas que ela faz ela quer saber o teste de estresse que você submeteu o fito. E é aquilo que eu falei, o fito é um sistema composto por 5, 6 frações, cada fração me soltando 4, 5, 6 derivados, e eu tenho que analisar cada derivado, não tem esse produto no mercado, então eu tenho que sintetizar cada um desses contaminantes. É uma loucura o fito. Por uma legislação que foi feita com a melhor das boas vontades, mas totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. E a Giovana pergunta. Primeiro, elogio, olá, excelente conteúdo, parabéns. Gostaria de saber sua opinião sobre se os programas de mestrado e doutorado profissionais e a sua relevância para a inovação na indústria. Eu acho muito bom. Eu sei que a universidade mais purista não gosta desses programas de mestrado ou doutorado profissional, mas eu acho que, entendo que é uma forma, por exemplo, eu estimulo as pessoas que trabalham comigo a fazer como uma forma de aprofundar os conhecimentos, né? Eu estou saindo da Biolab porque chegou a minha hora, eu tenho 76 anos. Então, está há 5 anos trabalhando comigo uma pessoa e eu estava cobrando ela. Falei, e teu doutorado profissional, quando você vai fazer? Aliás, eu estava cobrando do mestrado. E ele me deu a boa notícia que ele vai fazer doutorado profissional agora, né, no segundo semestre, ele inicia. Falei, ótimo, é isso mesmo. Então, eu gosto da ideia. A universidade não gosta. Minha mulher é da USP, foi da USP, agora não mais, ela está agora na Federal do ABC. E nem mais lá ela está, porque hoje ela está lá no MEC. E, enfim, eles não gostam, mas eu gosto. Eu, particularmente, também gosto, mas depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu a cobrança dos mestrados profissionais, nenhuma universidade pública se Claro, mas é ridículo isso. Nem acho. É mais uma posição estúpida, mas, enfim. Leonardo também pergunta, doutor Dante, em visita a uma das melhores faculdades de farmácia americana e também a UFGA, verifiquei a presença de muitos pesquisadores indianos, demonstrando o nível de excelência dos profissionais formados nesse país. Acredito que isso se deve a uma política nacional e também pelo reconhecimento tardio das patentes pela Índia. Também evidenciamos o forte crescimento das indústrias de genérico indianas pelo mundo, dada a falta de uma política nacional efetiva na área farmacêutica. Vamos ver a repetição do que aconteceu com a indústria farmacoquímica? Veja, Leonardo, eu acrescentaria que essa boa formação dos profissionais indianos, além do que você falou, de um programa dentro do país, quase que invariavelmente eles saem da Índia e vão fazer um mestrado, um doutorado na Inglaterra, na Alemanha, na França ou mesmo nos Estados Unidos. E aí, evidentemente, se ele já tem uma boa formação, ela se completa com um doutorado lá fora, em boas universidades, etc. Então, o profissional que você encontrou é um profissional que vem disso, ou seja, desde uma boa formação em casa, passando por, depois, universidades de muito boa qualidade e chegando nesse nível que eles chegaram. Isso eu acho maravilhoso, né? Foi graças a isso que eles fizeram um programa
de síntese de matérias-primas, e eles serem hoje, junto com a China, a China faz a mesma coisa, eles serem os maiores produtores de insumos no mundo, né? Um programa desse, onde se deu atenção aos químicos, né? Os farmacêuticos que gostavam de química, e eles entraram muito fortemente nesse programa. Começou-se com empresas que eram efetivamente de fundo de quintal, um negócio horrível. Quem conheceu isso nessa época sabe, o sujeito dormia na rua, na calçada, porque ele não tinha nem lugar para morar em casa, e hoje eles são a potência que são, graças a um programa que se desenvolveu. Na química, eles fizeram isso. Aqui no Brasil, é aquilo que eu falei, lamentavelmente, nós paramos no fim de 80, começo de 90, com o Collor, que detonou tudo aí. Aqui vai ser a mesma coisa? Um programa de genérico? O genérico realmente cresceu, Leonardo, mas o genérico tem um limite, ele já está batendo no teto, viu? Em muitos lugares, o genérico parou. Parou e não tem mais jeito mesmo de subir. Não tem. Quando você tem 20, 30 laboratórios produzindo o mesmo genérico e disputando mercado, é uma briga única e pura comercial. Não existe mais nada. E isso faz com que as empresas simplesmente não tenham ganho suficiente para investir em pesquisa. Não dá. Não é isso que nós queremos no Brasil. Nós temos umas 2 perguntas e vamos encaminhar depois para o nosso encerramento. Tá bom? Perfeito. Perfeito. A professora Marinês. Grande abraço, professora. Minha professora. Grande carinho por ela. Excelente professora, excelente pessoa. Você deve se lembrar da Comissão de Química Fina da USP, instituída pelo professor Goldenberger, na década de 80, da qual eu fazia parte. Trabalhamos muito juntos com você para tentar diminuir a dependência do Brasil em insumos farmacêuticos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso foi um belo programa, né, Marinês? E que, coincidentemente, ele também tinha um trabalho desenvolvido pela Codetec, né, lá na Unicamp, o pessoal da Unicamp, onde, basicamente, a proposta era essa, que sintetizássemos esses insumos que eram totalmente importados. Você não tinha ainda a potência que a Índia é hoje, nem a potência que a China é hoje, então você estava dentro de um espaço perfeitamente possível de fazer o país crescer e ter maior autonomia, não autonomia, não existe país que seja autônomo, 100% autônomo, não existe, mas aumentar a autonomia, sim, e esse programa permitiria que chegássemos a isso. Tristemente, um belo programa, mais um belo programa, que não era programa de Estado, mas programa de governo, e que mudou o governo, acabou o programa. É uma tristeza isso. E a última pergunta, o nosso colega Henry. Meu amigo Henry. Seu amigo, nosso amigo. Dante Marco Antônio, muito boa conversa. Uma pergunta para o Dante. Se ele pudesse apontar 2 gargalos para o desenvolvimento da indústria farmacêutica brasileira, quais seriam eles? E quais seriam as medidas a serem tomadas para resolver esses gargalos? São 2 perguntas aí. Simples. Qual é o gargalo e como resolver? Muito simples. Você é um bandido. Você podia deixar eu terminar aqui essa conversa sem me encostar na parede. Eu preciso de mais 1 hora para discutir gargalos da indústria farmacêutica, né? Não são poucos, não são poucos. Eu vou dizer para você que, sem entrar e sem repetir algumas coisas que outras pessoas têm o hábito de colocar como gargalo, eu diria que o primeiro gargalo é falta de qualificação da indústria farmacêutica na área de desenvolvimento. Esse é um gargalo. Quando eu falo desenvolvimento, é desde insumos ou até de medicamentos, ou seja o que for. Falta mais qualificação nesse aspecto. Apoio, a indústria sempre recebeu muito pouco apoio. Então, a indústria sempre fez
por conta própria, né? É por isso que tem muitas áreas governamentais que não gostam muito da gente, porque a gente não cria dependência deles. Porque a gente não fica batendo na porta, me dá R$10, me dá R$15, a gente não bate. A gente faz. Ponto final. Então, não é pela área financeira. A área financeira daria agilidade, isso não sem dúvida nenhuma. Mas, se você não me der financiamento, eu vou fazer por minha conta, no meu ritmo, mas vou fazer. Então, não é também a financeira. Eu vou centralizar muito em regras claras. As regras não são claras ainda quando se fala em desenvolvimento, quando se fala em programa junto com o governo, junto com a universidade, ainda não há clareza nas regras. Há insegurança total e isso faz com que a indústria recue. Outras coisas a indústria enfrenta, mas essa falta de clareza nas regras, a indústria não sabe trabalhar com essa insegurança. Então, eu diria que são 2 pontos. Haveria outros, Henry? Eu não quero nem entrar aqui muito, mas vamos citar 2 que eu entendo que são importantes. O que fazer? Regras é modificar e fazer regras que efetivamente têm a ver com a realidade, né? Muitas regras hoje vigentes não têm nada a ver com a realidade. Então, eu diria para você que essa é a mais fácil de você corrigir. Regras claras. A qualificação é um problema sério, porque estávamos conversando lá fora, onde eu falei de um anúncio que eu tinha visto num jornal, na Folha de São Paulo, onde a grande propaganda que a faculdade falava, uma faculdade de farmácia, ela falava 100% de curso EAD, quer dizer, como se fosse isso a grande vitória. Isso, evidentemente, faz com que os profissionais formados sejam da pior qualidade. Mal profissional formado é o que fica para a indústria, e a indústria tem dificuldade de desenvolver com esses péssimos profissionais. Só para ficar muito rápido, hein? Dante, chegamos ao fim, batendo no horário. Gostaria apenas que você usasse um minutinho para dar suas palavras finais do que você achou, o que você gostaria que para o futuro da academia e o seu futuro aqui dentro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Falar de futuro é sempre acreditar, né? Isso é acreditar. Ter um pouco de fé, né? Senão você não consegue nem visualizar essa possibilidade do amanhã. Eu sempre fui uma pessoa extremamente otimista, né? E sou crítico. Talvez quem me ouça imagine que eu seja uma pessoa negativista. Não sou negativista. Sou muito crítico, mas acredito muito na possibilidade de se modificar. E a academia, eu entendo que a academia está numa forma de dar aulas, de chamar palestras, e não estou falando da minha aqui, por favor, mas de outras que eu já ouvi, que vão ajudar e muito. Ajudar, inclusive, que a indústria conheça pesquisadores que vão dar palestras dentro da academia. Eu acho que a academia tem muito a ganhar, e, aliás, todos, né? O pesquisador, a academia e a indústria tem muito a ganhar com esse tipo de relacionamento. Conversar com vocês é sempre um prazer. Eu sempre brinco que eu sou um contador de histórias, né? Talvez pela idade, talvez não, com certeza pela idade. 76 anos eu tenho um acúmulo de histórias muito grande aqui, né? Então, é sempre prazeroso falar das experiências da gente, né? São muito dentro de uma realidade que a gente vive aqui no Brasil, e falar de uma forma assim mais informal, porque eu sou assim uma pessoa informal. Então, eu diria que foi uma boa palestra, uma boa possibilidade de eu me comunicar com vocês,
boa palestra, vocês que vão julgar. Mas foi uma boa possibilidade de eu me inteirar um pouco mais de algumas pessoas, ver aí as carinhas aí na tela de várias outras aí, que eu não conheço ainda, mas que eu, um dia dentro da academia eu vou ter o prazer. Foi ótimo estar com vocês mais uma vez, e especialmente com você, Marco. Eu que agradeço, né, ter a oportunidade de mais uma vez aprender com você, né? Isso é o mais importante. Eu acho que tirar a experiência, aprender, ter a cabeça aberta sempre para aprender, justamente, né, poder conversar e ouvir o outro lado, o que deseja da gente como pesquisador é muito importante. Então, eu queria finalizar agora, agradecer à Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, aos nossos patrocinadores, o meu muito obrigado e uma boa noite. Pode falar?